Meus irmãos, a paz do Senhor, mais uma vez aqui estamos para corrermos com propriedade a carreira que nos está proposta. Estamos diante da terceira reunião do 16º módulo do nosso curso e o assunto em apreço nesse mês, estamos estudando sobre epístolas. Nós já aprendemos em reunião presente lá na igreja que epístolas se distinguem de carta. Cartas são dirigidas a pessoas, carta a Timóteo, carta a Tito, a Filemon. Epístolas são dirigidas a grupos de pessoas, a igrejas ou comunidades, aprendemos que são 21 entre cartas e epístolas, 13 são de autoria de Paulo e 8 são epístolas gerais. Nas duas primeiras reuniões nós estudamos Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses. Esbarramos em Colossenses. Hoje nós vamos partir a partir da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. E eu gostaria que você me acompanhasse. Eu sei que você tem seu livro aí. Abra na página 39 e nós estaremos estudando sobre a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. É uma epístola de muita importância, principalmente para o estudante de escatologia bíblica. Essa carta ela é de autoria paulina e Silvano e Timóteo foram coautor. Essa carta ela foi escrita em Atenas, na Grécia, por volta do 51º ano do primeiro século. Cronologicamente falando, é o primeiro escrito do Novo Testamento. A carta possui 5 capítulos e 89 versículos, ocupa a 52ª posição do cânon. O tema da carta é a volta de Cristo. O texto-chave é 1 Tessalonicenses 4,16, quando diz que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz do arcanjo e a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados a encontrar o Senhor nas nuvens e assim estaremos sempre com o Senhor. Vamos ver o que diz o comentarista aqui, A primeira leitura dessa epístola revelará o fato de haver um tema que supera todos os demais, que é a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse tema, ele predomina nos 5 capítulos da carta. Curiosamente, todos os 5 capítulos, eles terminam falando da volta de Cristo. Paulo trata dessa verdade mais em seu aspecto prático do que doutrinário, aplicando diretamente a atitude e a vida do crente, sempre mostrando como forma de consolo. Diante das perseguições que aquela igreja sofria, ele sempre apontava que se essas perseguições não parassem aqui, um dia elas findariam no dia de Cristo. Aqui o comentarista vai mostrar o propósito para que esta carta foi escrita. Primeiro, para consolar os crentes durante as perseguições. As pessoas que vivem os dias modernos hoje precisariam conhecer um pouco da história desse período. Hoje tem muito crente aí que não tem o que dizer e diz que está difícil de servir a Deus, que é perseguido pela fé que professa, é porque não conhece as circunstâncias em que a maioria dessas cartas de Paulo foi escrita e de João também. Segundo objetivo, para consolar-nos acerca de alguns dos que morreram na fé. Os tessalonicenses temiam que aqueles que morriam perdiam o prazer de ser testemunha da vinda de Cristo. Isso foi o objetivo. Por isso que Paulo diz que nós, os que estivermos vivos na vinda do Senhor, ele diz: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Paulo está trazendo um consolo para aqueles irmãos que tinham perdido seus entes queridos.
que presumias que eles não iam testemunhar o dia de Cristo. E Paulo disse: olha, os que morreram em Cristo, eles vão presenciar o arrebatamento da igreja, tanto quanto nós, os que estivermos vivos. Letra C. Parece que alguns, na expectativa da vinda próxima, haviam caído no erro de supor que não mais era necessário trabalhar. Isto aqui era um erro que aquela igreja estava cometendo. Eles olhavam demais para o dia de Cristo e estavam se esquecendo de viver o presente. Tinham vendido suas propriedades e agora, esperando a iminência da volta de Cristo, não trabalhava, e os compromissos chegavam e estavam dando mau testemunho. É por isso que Paulo exorta aqui: procurei viver quietos, tratar dos vossos próprios negócios, trabalhar com as vossas próprias mãos, como temos mandado, para que andeis honestamente com os que estão de fora e não necessiteis de coisa alguma. Queridos irmãos, muitos crentes hoje têm caído neste erro. É claro que o alvo do crente é a Nova Jerusalém, mas nós precisamos viver com bom testemunho, com propriedade, cada dia que Deus nos concede aqui na terra. Eu sempre tenho falado para os meus alunos que a gente diz que é difícil ir morar no céu, difícil é viver aqui. Uma oração com fé coloca qualquer pecador na presença de Deus. O difícil é viver aqui onde tem pessoas desonestas, onde tem assassinos, onde tem pessoas que cobiçam a mulher do próximo, e além do mais, a maneira como vivemos aqui é que vai determinar onde passaremos a eternidade. Então Paulo dá esse conselho muito salutar, né? Ele conclui a carta mostrando, dizendo aonde ela foi escrita. Vamos para a segunda carta aos Tessalonicenses. É de autoria também de Paulo. Silvano e Timóteo são coautor. Paulo se encontra na Grécia um ano depois que Paulo escreve a primeira carta aos Tessalonicenses. O tema da carta é a vinda do Senhor. Não confunda o dia do Senhor com o dia de Cristo. Na primeira carta aos Tessalonicenses, Paulo trata exclusivamente do arrebatamento da igreja, que será para os santos. Na segunda carta aos Tessalonicenses, ele fala da volta de Cristo, mas 3 tipos de gente serão encontrados nesse período: os salvos, os membros da igreja apostada e aqueles ímpios que nunca se aproximaram da igreja. E aí nós precisamos distinguir que o dia de Cristo será o dia para aqueles que irão subir no arrebatamento. O dia do Senhor será para aqueles que irão ficar. O dia de Cristo, ele será um dia glorioso. O dia do Senhor será um dia de juízo. Por que essa carta foi escrita? Primeiro ponto, para consolar os crentes durante os novos surtos de perseguições. As perseguições nessa época eram como pestes, eram como surtos. Às vezes vinha e voltava, e Paulo escreve para consolar eles. Segundo objetivo, porque a carta foi escrita, corrigir a falsa doutrina que o dia de Cristo já havia vindo. Ora, a intensa perseguição que os tessalonicenses estavam sofrendo, eles achavam que Jesus tinha subido, eles tinham ficado e que estavam vivendo a grande tribulação. E Paulo disse: olha, não é assim. A igreja só será arrebatada, a grande tribulação só virá depois do surgimento do anticristo. E o anticristo só se manifestará abertamente depois que a igreja for tirada. E aí ele diz no versículo 7 do capítulo 2, porque já o ministério da injustiça opera, somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Ele está falando aqui do anticristo. Ele dizendo que ele já operava, que o anticristo já operava, mas tinha um que resistia, se referindo diretamente ao Espírito Santo, que resiste à operação do anticristo. Quando a igreja for tirada, que terminar o ministério do Espírito Santo, é que o anticristo irá operar abertamente.
Mas nesse momento que nós estamos, ele já opera. Mas ainda não houve a manifestação dele, porque a igreja de Jesus Cristo se encontra aqui na terra. Como eu falei em outras aulas aí, o ministério do anticristo opera, não é só a partir dos dias de Paulo, em todos os impérios mundiais. Quando olhamos em Apocalipse capítulo 13, que vai mostrar a besta que sobe da terra, João diz que ela tem 7 cabeças e 10 chifres. Aquelas 7 cabeças fala dos 7 impérios mundiais que o anticristo já operava, né, na atuação desses impérios. Primeiro império Egito, segundo Assíria, terceiro Babilônia, quarto Medo-Persa, quinto império grego, sexto império romano. O 7º império mundial será o império do anticristo. Porém, ele só se manifestará abertamente quando a igreja de Jesus Cristo for tirada aqui da terra. O terceiro propósito por que essa carta foi escrita: censurar aqueles que se comportavam desordenadamente. E aqui Paulo diz: mandamos, porém, irmão, em que em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que vos apartei de todo irmão que anda desordenadamente, não segundo a tradição que recebestes de nós. Nós precisamos ter cuidado com irmãos que dão mau testemunho. Não tenhamos como nossos inimigos desejar o mal dele, mas nós não podemos comungar com ele, porque é isso que a palavra de Deus diz. Quando foi escrita? Aqui ele vai dizer que foi por volta do ano 51, e aqui ele vai mostrar, dissecar aqui os tópicos da carta. Uma apostasia da igreja professa, o povo de Deus será arrebatado antes da grande tribulação, e terceiro, a revelação geral do anticristo, que isso só ocorrerá quando a igreja estiver com Jesus Cristo lá na glória. A próxima carta que nós vamos estudar é a primeira carta de Paulo a Timóteo. Essa carta é de autoria de Paulo. Paulo se encontrava na Macedônia quando escreveu essa carta, por volta do ano 65, depois que Paulo é liberado da primeira prisão em Roma, que foi de 61 a 63. Essa carta ela traz no seu bojo 2 doutrinas, 2 mandamentos fundamentais, que é a sã doutrina e a piedade que Timóteo deveria guardá-la, né? A primeira carta de Paulo a Timóteo é a primeira das cartas pastorais. Por que elas são chamadas de cartas pastorais? Primeiro vamos tratar que essa é a primeira, a segunda carta é 2 Timóteo, e a terceira carta pastoral é a carta de Tito. Elas são chamadas de cartas pastorais porque trata do ministério, das atividades dos obreiros cotidianos na igreja de Cristo. São cartas que deveriam ser mais apreciadas por pastores, por obreiros, por professores de escola dominical. São cartas que são verdadeiros manuais de sobrevivência do obreiro cristão, especialmente a segunda carta de Paulo a Timóteo. Essa carta foi escrita a Timóteo, companheiro de Paulo, discípulo fiel, logo depois de ter sido liberto da sua primeira prisão. Paulo é preso do ano 61 a 63, depois visita algumas cidades na Macedônia, e lá na Macedônia, no ano 65, Paulo escreve essa carta para instruir Timóteo acerca dos deveres do obreiro, do bispo, do pastor, e animá-lo diante das perseguições. O jovem possuía um caráter sensível e retraído, e portanto inclinado a deixar de afirmar sua autoridade. Isso é comum, pastor Valdo, que está filmando aí para mim. O obreiro jovem, ele se sentia inibido, às vezes, de exercer sua autoridade na congregação. Às vezes, quando debaixo do cajado dele está anciões, obreiros mais idôneos do que ele. Paulo disse: não faça isso, não retire o cajado, é o que ele quer dizer. Resumiremos o tema da carta da seguinte maneira:
as qualidades e os deveres do ministro cristão e sua relação com a igreja, com o lar e com o mundo. Ele está dizendo que o obreiro, ele precisa exercer uma responsabilidade tridimensional, em 3 dimensões. Responsabilidade com a família, com a igreja e diante do mundo. Por que a carta foi escrita? E aí ele vai dizer, quando foi escrita, ela foi escrita em Roma. E aí ele aqui vai tratar dos desdobramentos da carta, que eu quero acompanhar com você na própria Bíblia Sagrada. Ele começa no capítulo 1 falando das falsas doutrinas, o Evangelho Bom Combate, depois de dar a saudação. No capítulo 2, por quem nós devemos orar. Ele diz que faças orações, ação de graça por todos, né? Especialmente por aqueles que estão em liderança, os deveres das mulheres cristãs. A cereja do bolo da carta de Paulo a Timóteo se encontra aqui no capítulo 3, quando ele vai falar dos deveres dos bispos e diáconos. Ele diz, essa é uma palavra fiel, se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Ele está dizendo que é louvável quando um crente, um novo converso, olha e diz, eu quero ser pastor igual ao meu pastor. Ele diz que é louvável. Os pais de família não precisam tirar o filho desse foco, dizendo que ministério não tem futuro, não tem remuneração. Paulo diz que é louvável. Porém, ao mesmo tempo que ele elogia esse desejo, ele diz que não poderá ser de qualquer maneira. Não poderá ser de qualquer maneira. Um ministro do Supremo Tribunal Federal estuda anos e anos para ocupar a posição que lá está. Imagine nós, que responsabilidade pesa sobre eu e você para ser ministro de Cristo, viver a serviço do reino. E aí ele cita alguns requisitos. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível. Ele está falando que ele precisa ter um bom testemunho. Infelizmente, muitos que ocupam essa posição nesse momento não têm velado por isso aqui. Depois ele prossegue, marido de uma só mulher. E aqui eu nunca vi ninguém abordar como se deve. A primeira coisa está implícito aqui, ele não diz mulher de uma só marido. Por quê? Porque está implícito que não é um ministério para mulher. Eu sei que é doído falar isso, mas eu não estou aqui para vender nada para os irmãos, eu não estou atrás de oferta dos irmãos, eu estou aqui como um professor. A palavra grega para bispo é episcopos, e você não consegue transliterar para o gênero feminino. Então, ele diz, convém que ele seja irrepreensível, marido de uma só mulher, não diz mulher de um só marido. Implicitamente está dizendo que é um ministério para homem. Eu não quero aqui julgar ministério de A e B, eu estou fazendo uma abordagem do texto bíblico. Ah, mas Paulo está sendo machista? Não, eu tenho certeza que Deus me ama do mesmo jeito que ama as mulheres, e Ele nunca me deu um útero para gerar filho. E mesmo assim, eu sei que eu sou amado por Ele, é uma coisa exclusivamente para a mulher. E aí ele, quando diz também, marido de uma só mulher, está falando de uma pessoa, de um casamento monogâmico indissolúvel e que seja fiel no seu relacionamento. Tem muitas pessoas que estão num casamento há 30, 40 anos, mas não são fiéis ao seu cônjuge. Marido de uma só mulher, vigilante. Olha que importância, pastor Val. Um obreiro sem esse requisito, ele pode colocar um ministério todo a perder, às vezes por uma atitude impensada. Sóbrio, ele está falando de uma pessoa sensata. Tem muito obreiro jogando os pés pelas mãos, como diz aí. Honesto. E deixa eu dizer para você, desse requisito aqui, Deus não abre mão. Quantos escândalos nós temos visto nas igrejas? Obreiros que compram e não pagam. Eu via falar que tem uma concessionária de carro ali no setor do aeroporto que diz que o pastor, o proprietário não faz negócio com o pastor.
E a gente olha isso e diz: é perseguição à igreja? Não, é o mau testemunho de crente que não observa isso. Honesto, hospitaleiro. A casa do ministro de Cristo deve ser a casa dos membros da igreja. Como eu falo às vezes em aula presencial, não está dizendo que o bispo tenha que hospedar todo mundo na sua casa, não é isso. Mas tem pessoas que ele tem uma vida na igreja e outra com a família dele lá no condomínio que ele mora. Isso não pode estar na vida do ministro de Cristo, apto para ensinar. Irmãos, se o obreiro não tem esse requisito, ele está inapto para o ministério. Ele está dizendo que ele tem que ser apto para ensinar. Como é que se pode um presbítero, um pastor, um evangelista não saber dar um estudo bíblico, não saber ministrar uma ceia, não saber ministrar um batismo, um casamento? Então saia do ministério. E aí ele prossegue dizendo: não dado ao vinho, quando nós temos visto muito escândalo de pessoas nesse sentido no ministério, não espancador. Olhando isso aí, tem muitos às vezes que têm deixado a desejar nesse quesito. É sabido entre nós que tem pessoas do nosso meio, às vezes que usam de violência física, e não só com os filhos, às vezes até com a esposa também. Esse tipo de gente não está apto para o ministério. Não cobiçoso de torpe ganância. O obreiro avarento, ele não serve para o ministério. Se ele está aqui com você, o outro lá oferece pagar um aluguel para ele, uma cesta básica, ele não lhe deixa na braquiara, como diz o linguajar do fazendeiro. Esse tipo de gente, não cobiçoso de torpe, nem de torpe ganância. O João Wesley, ele já dizia que o dinheiro ele é um ótimo servo, mas é um péssimo senhor. O dinheiro é bom quando você é senhor dele, quando você possui ele, mas quando o dinheiro passa a lhe possuir, passa a ser prejudicial na sua vida. E aí ele prossegue dizendo: não contencioso, que governe bem a sua própria casa. E aí justifica: se alguém não cuida da sua casa, como cuidará da casa de Deus? O que ele está dizendo? Como é que alguém quer pegar no cajado, se ele não cuida de uma mulher de 4 ou 5 filhos, como é que ele vai cuidar de uma igreja com 200, 300 pessoas? Paulo está dizendo uma coisa muito óbvia. Do versículo 8 a seguir, Paulo vai falar dos deveres dos diáconos. Os deveres dos diáconos na igreja são praticamente os mesmos dos bispos e pastores, com exceção de ser apto para ensinar. Os requisitos do testemunho precisa ser o mesmo. No capítulo 4, Paulo vai falar da apostasia nos últimos tempos. Ele diz que o Espírito expressamente diz que nos últimos dias apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônio. Irmãos, é lamentável dizer, mas esse tempo chegou. Olha essa safra nova de obreiro. Eu acompanho às vezes essas campanhas, essas vigílias, dessas igrejas não ortodoxas, dessas igrejas emergentes, e as pregações são umas decepções. São frases de efeito, são jargões, mas a doutrina genuinamente bíblica e pentecostal sumiu do púlpito de muitas igrejas emergentes. Pergunte a essa safra de obreiro agora se ele sabe alguma coisa da pericorese, do relacionamento intratrinitariano antes da fundação do mundo. Pergunte a essa safra de igreja o que é que ele sabe da união hipostática das duas naturezas de Cristo. O que é que ele sabe da soteriologia, da martiologia, da paracletologia? Desse último eles às vezes usam, mas com sentido malicioso. Então, esse tempo tem se cumprido, mas que nós que estamos fazendo esse curso, precisamos ter muito cuidado, irmãos. Precisamos ter muito cuidado. Nem tudo aquilo que cai, que desce do alto, vem do céu. Nem todo caminho que cruza o nosso caminho leva a Cristo. Então, Paulo, essa carta, ele tem esses dois objetivos.
ensinar Timóteo a preparar obreiros para o ministério e se guardar dos falsos ensinos. No capítulo 5 ele vai falar como ele deve tratar com os velhos, as viúvas, os jovens e as moças, né? E no capítulo 6 ele termina falando dos deveres dos servos e as saudações finais do apóstolo. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, estamos aqui na página 49 do nosso livro, é escrita por Paulo, logicamente. Paulo se encontrava em Roma, foi escrita no ano 66 e esse foi o último escrito de Paulo antes de ser executado. O tema da carta é lealdade ao Senhor em meio às perseguições. O versículo chave dessa carta é 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7. Combati o bom combate, acabei a batalha e guardei a fé. O propósito, encorajar Timóteo a combater o bom combate. E aqui ele diz as circunstâncias em que foi escrita a carta. Foi depois de ser solto da primeira prisão no ano 63, Paulo visita algumas cidades da Macedônia, escreve 1 Timóteo no ano 65, e no ano 66 Paulo volta para a prisão em Roma. Me parece que ele foi preso em Troade, na casa de Carpo, e não foi possível levar nem os seus pertences, os livros, os pergaminhos, a capa que ele fala em 2 Timóteo 4,13. E quando chega nessa prisão, no ano 66, Paulo ali fica incomunicável. Na primeira prisão, Paulo ficou numa casa alugada pela igreja, ele recebia visita. Nessa segunda prisão, Paulo fica preso numa masmorra gelada, praticamente incomunicável. Na primeira prisão, Paulo fazia projetos de futuro, até de ir à Espanha, como nós vemos lá em 1 Timóteo. Nessa segunda prisão, o projeto de Paulo era se encontrar com Cristo, porque quando ele diz combati o bom combate, acabei a batalha e guardei a fé, Paulo estava dizendo com todas as letras, meu ministério acabou. Certo que a sua execução era questão de horas, porque de dias, como o Espírito Santo lhe revelava, Paulo escreve esta carta, que eu sempre chamo de manual de sobrevivência do obreiro cristão. Com 4 capítulos e 83 versículos, Paulo transmite a experiência de um poderoso ministério que chegava ao fim, que era o seu, a uma jovem promessa, Timóteo, que acabava de despontar. E aí ele ensina a Timóteo, dá conselho sobre as dificuldades do ministério. E o versículo que me chama a atenção nessa carta é 2 Timóteo 2,15, quando ele diz: procure apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneje bem a palavra da verdade. Irmãos, quem dera que todas as pessoas que estão sendo levantadas ao ministério prismasse por essa palavra, tivesse amor por essa palavra, pudesse realmente se apresentar diante de Deus, não só diante de Deus, deixa eu virar as costas aqui, mas diante deste altar que eu ministro sempre, como obreiros aprovados que não tem do que se envergonhar. Mas infelizmente nesses dias que estamos vivendo, isso aí é para poucos. Que Deus venha ter misericórdia da igreja, do nosso povo. Aqui ele vai mostrar as circunstâncias. Paulo necessitava muito de seu filho na fé. Isso ele está falando quando ele estava preso, porque aqueles da Ásia que devia apoiá-lo lhe abandonaram. Na segunda prisão, Paulo ficou abandonado. Por causa da sua recente perseguição, a maioria dos cristãos temiam mostrar-se seu amigo. Nessa hora é difícil achar amigo, viu, pastor Val? Quando ele foi preso, e a história conta que essa prisão foi logo depois que Nero coloca fogo em Roma e coloca a culpa nos cristãos. E a culpa pegou como uma luva. Roma tinha cerca de 19 bairros, 16 foi incendiado num incêndio de 7 noites e 3 dias, e os 3 que o fogo não atingiu eram exatamente os bairros em que moravam os cristãos.
Aí pegou como uma luva o que Nero falou, que tinha sido os cristãos que tinham incendiado Roma. Então, Paulo já era monitorado, desde quando saiu da primeira prisão, eles só foram em Troade e mandaram buscar Paulo. Num momento repentino, Paulo não pega nem os seus pertences, e ali muitos dos que seguiam Paulo abandonaram ele. E aí ele escreve essa carta a Timóteo, preparando Timóteo para lhe substituir certamente, e mostrando que o seu fim tinha chegado. A carta foi escrita para pedir a presença de Timóteo em Roma, admoestá-lo contra os falsos mestres, animá-lo em seus deveres e fortalecer contra as perseguições vindouras. A próxima carta que nós vamos estudar é a de Tito, e logo eu estou parando. Na ordem de composição, a epístola a Tito segue 1 Timóteo. Engraçado que, como está aqui canonicamente falando, você vê 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, e depois Filemão. Cronologicamente falando, Filemão, 1 Timóteo, Tito e 2 Timóteo. Elas não estão agrupadas por ordem cronológica. Depois de ter escrito esta última carta, Paulo navega com Tito para Creta, onde deixou para pôr em ordem a igreja. A finalidade da carta de Paulo a Tito foi para que ele colocasse ordem na igreja que estava em Creta. Paulo valorizava muito uma igreja ordenada, uma igreja ordeira. Se tem uma coisa que destrói a igreja, é a falta de liderança. Se tem uma coisa que enaltece a igreja, que prospera a igreja, é uma grande liderança. Tudo que existe foi feito por liderança. Tudo que se fez foi feito por liderança. Tudo que se faz com liderança. Nada melhora sem liderança. Nada muda sem liderança. Nada corrige sem liderança. Portanto, todos nós que aqui vivemos estamos debaixo de uma liderança. A igreja hoje, como a nossa nação, a maior crise que nós vivemos é uma crise de liderança. A crise que a gente vive nos governos presente e no passado são crises de liderança. O voto popular, ele dá legalidade para o político, para o governo liderar, mas não o qualifica para liderar. Da mesma forma é no ministério. A chamada, a unção, ela não substitui o treinamento. Então, a falta de liderança qualificada no ministério pesa muito, e Paulo sabia disso, e por isso ele pega pesado nessas 3 cartas pastorais: 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. Vamos prosseguir aqui. Alguma coisa que ele fala. O apóstolo tinha grande confiança nele e confiava missões importantes. Será que na hora da gente levar um obreiro ao ministério, a gente tem essa confiança? Ou será que levamos mais porque precisamos fazer número, movimento nas nossas sedes? Paulo, ele tinha grande confiança porque ele sabia que ministério não é brincadeira. Sabendo que o caráter indigno e vicioso dos cretenses, ou seja, dos cidadãos de Creta, a presença de mestres falsos tornaria difícil sua tarefa. Tito não ia pegar coisa fácil quando chegasse em Creta. Paulo escreveu a Tito uma carta para o instruir em seus deveres. A epístola é curta, contendo apenas 3 capítulos, mas reúne grande quantidade de instruções, abrangendo doutrina moral e disciplina. Grandes nomes como Martinho Lutero dizia que essa carta tinha tudo que o obreiro precisava saber de forma resumida. E se você observar, tudo que tem em Tito, capítulo 1, do versículo 5 a seguir até parte do versículo 2, está lá em 1 Timóteo 3. Os mesmos requisitos lá de 1 Timóteo 3, convém que o bispo seja isso, aquilo, está na epístola de Tito. A carta foi escrita provavelmente em Éfeso, para instruir Tito acerca da organização da igreja cretense
e dirigi-lo no método de tratar com o povo. A razão para empregar grande cuidado na escolha de presbíteros é a presença de mestres falsos. E nós só vamos combater o falso ensino dentro da igreja, pastor Valdo, quando a gente tiver cuidado na separação de obreiro. Enquanto estiver ordenando obreiro indiscriminadamente, obreiro feito a facão, obreiro que não abre uma Bíblia, não sabe se está no Antigo ou no Novo Testamento, essa casta de obreiro não terá qualidade para combater os hereges dentro da igreja. Referente a esses mestres, ele fala aqui que Paulo ele mostra dois cuidados. Primeiro, na separação de obreiro para o ministério, e segundo, na atuação dos falsos mestres. Mas ele só conseguia combater a atuação dos falsos mestres dependendo do nível de obreiro que ele separasse para o ministério. Às vezes você separa um obreiro para o ministério, ele não é uma pessoa fiel nos relacionamentos, e depois que você separa, você quer que ele seja, ele nunca vai ser. Ele não é fiel nos dízimos e nas ofertas, você nunca viu o nome dele naquele relatório ali, mas depois que você separa, você quer que ele continue sendo, ele não irá ser. Ele não tem compromisso com as verdades bíblicas pentecostais, e não é a consagração que vai fazer ele ficar fiel. Então, Paulo dizia que Tito deveria ter esse cuidado antes de levar ao ministério. Vamos prosseguir aqui. E aí ele dá uma lista sobre o caráter mal desses falsos líderes para Tito identificar. Seu caráter: eles são insubordinados, eles são enganadores, eles são faladores. O motivo do ministério deles é a ganância material. Suas pretensões: professam ser verdadeiros mestres do evangelho, mas a sua vida pecaminosa desmente. Um falso mestre, se ele vier congregar aqui, um falso obreiro, se ele vê que a igreja é desprovida de obreiro qualificado, ele vai atacar como mestre. Se ele perceber que a igreja tem obreiros bons de palavra, ele vai atacar como profeta. Mas ele sempre está disseminando heresia dentro da igreja, e nós precisamos estar atentos. Suas pretensões: professam ser verdadeiros mestres do evangelho, mas sua vida pecaminosa desmente. Ele diz que as obras deles andam na contramão daquilo que eles ensinam. E a conduta, agora ele vai falar como deverá ser a conduta do crente dentro da igreja. A conduta do crente nas relações mútuas, no capítulo 2. A conduta dos velhos, das viúvas e das jovens. A conduta do crente em relação ao mundo. Nós temos que viver como luz, como astro do mundo. Assuntos que deverão ser evitados pelos obreiros: discussões concernentes às genealogias celestiais e minúcias da lei de Moisés. Ele não está aqui se opondo à pregação e nem à apologia, mas nós percebemos, meus irmãos, que tem pessoas, vocês que acompanham as redes sociais mais do que eu, que se metem em contendas que não deveriam, que não leva ninguém a lugar nenhum. Então, Paulo diz que o obreiro não deve se meter nessas questões que não vai glorificar a Cristo, que não vai contribuir para a conversão ou a edificação de quem quer que seja. E ele conclui dizendo mostrando o nível de pessoas que deverão ser evitadas pelos obreiros, e nessa lista é encabeçada pelos hereges. Quem são os hereges? São mensageiros, portadores de heresia, Herege é uma pessoa que causa divisão na igreja, ensinando doutrinas que não são escriturísticas. Então precisa ser evitado. Nós nunca podemos aceitar uma pessoa ensinando, distorcendo a palavra de Deus, e assim com naturalidade: não, mas todo mundo erra. Não é assim. Deus não é responsável por aquilo que a sua palavra não diz. E aí, terminando os ensinos de Paulo, ele termina com a carta a Filemon.
E agora eu vou terminar em 2 minutos. Filemon era um discípulo de Paulo, um homem de posse, o qual um escravo seu, por nome de Onésimo, tinha fugido. Esse escravo fugiu de Filemon, e a Bíblia não diz a causa, nós não sabemos, e foi para Roma, e em Roma ele se converte com a pregação de Paulo. É claro, eu tenho certeza que esse escravo já conhecia Paulo da casa de Filemon. E aí, quando se converte, ele nutre uma amizade entre ele e Paulo, mas Paulo, como cristão autêntico, manda ele de volta para seu Senhor para acertar contas com ele. Isso aqui é muito sério. Tem crente que diz: olha, vinde como está, e a pessoa aceita Cristo devendo em mercado, em bar, na distribuidora, e você diz: olha, Jesus já perdoou os seus pecados. Não perdoou, volta lá e vai acertar. Era isso aqui que Paulo estava dizendo. Paulo disse: eu podia reter comigo, mas manda uma carta para preservar a integridade física de Onésimo, porque a lei, o castigo, a punição para um escravo que fugia era ser crucificado. Paulo, para preservar que acontecesse isso com ele, manda uma carta dando respaldo e diz: se ele te deve alguma coisa, coloque na minha conta, e você vai receber ele agora, Filemon, não como um servo, mas como um irmão. Isso aqui nos deixa claro a preocupação de nós, quanto igreja, precisamos ter nas causas sociais. Quem sabe se Paulo tivesse escrito essa carta no Brasil, hoje em pleno século XXI, tivesse sido taxado como um comunista. Mas ele não se preocupava com isso. Nós, como cristãos, precisamos sim ter a nossa preocupação com as causas sociais. Não deve ser causa da pregação do Evangelho, mas deve estar na linha de frente do cristão. E assim ele termina essa carta, e no momento propício nós prosseguiremos com as outras cartas que se seguem. Terminamos aqui as cartas de Paulo, depois faltam 8 cartas gerais. Que Deus abençoe a todos, e eu quero orar com você. Bendito Deus, eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te louvamos e te agradecemos por esses momentos que passamos na tua presença. Abençoa o teu povo, abençoa cada aluno, que esse áudio chegar, Deus. Abençoa eles e que o Espírito Santo venha facultar as capacidades mental de cada um deles. É isso que nós te pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe a todos.